Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar prosseguimento à série intitulada Vida e Sexo, sob a coordenação do Grupo Sheila de Belo Horizonte, na qual analisamos os ensinamentos do Espírito Emmanuel, contidos na obra de mesmo nome, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Comigo, nosso companheiro Otávio Pedersoli, a quem eu já vou dirigir uma pergunta. Otávio, o namoro é uma etapa quase que inevitável na construção das uniões estáveis entre duas pessoas. É uma fase importante? Quais os seus principais desafios? Olá, Marcelo, queridos amigos, é uma grande alegria para nós estarmos juntos. Marcelo, o namoro, sem dúvida, é uma fase fundamental na construção dos relacionamentos, especialmente num planeta como o nosso. É um planeta escola, né? Um planeta hospital, um planeta oficina. Muito embora estes espíritos reencarnados que estão se reencontrando aqui possam já se conhecer de outras reencarnações, né? Mas nós sabemos da questão da bênção do esquecimento, que vamos tratar ao longo dessa nossa série. Então, o namoro é aquele momento onde as partes estão se conhecendo, né? Emmanuel chega a usar uma expressão interessante de suave encantamento. Então, é um mar de rosas, né? Muitas vezes, que, aliás, traz nesse sentido algumas armadilhas, porque se nós, no momento do namoro, estivermos assim, iludidos por esse início de encantamento, pode nos passar despercebido alguns pontos que lá na frente vão se tornar problemáticos. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver, especialmente casais jovens, né, que já na fase de namoro demonstram assim certos conflitos, como por exemplo, o excesso de ciúmes, que nós vamos também trabalhar mais elaboradamente daqui a pouco. E às vezes das partes diz assim: "Ah, não, mas depois que casar, ele melhora, ele muda". E nós sabemos que não é bem assim, né? A gente não muda num passe de mágica. Então, o namoro é essa fase inicial onde os espíritos que estão ou se atando pela primeira vez, ou se reatando num reencontro que é muito comum aqui na Terra, vão desenvolver essa atração recíproca. E quando você pergunta quais são os principais desafios, que nós vamos conversar aqui ao longo desse episódio, mas eu creio que é justamente a gente tentar vivenciar essa fase de namoro com maturidade, né, sem ficar ali num relacionamento infantil, deslumbrado, e aproveitar esta fase como quem está construindo uma casa para ir construindo os alicerces de um futuro lar que vai se formar e que depois vai, se Deus permitir, gerar frutos, que são os filhos, etc. Eu penso que são os principais desafios, Marcelo. Otávio, no capítulo 6 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma série de questionamentos de Allan Kardec que foram reunidos num item que ele intitulou Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos, Metades Eternas. E no capítulo 3 de Vida e Sexo, que nós estamos analisando, Emmanuel destaca justamente a primeira questão que está neste item de O Livro dos Espíritos, que é a questão 291, onde Kardec questionou o seguinte aos espíritos que estavam assessorando-o na codificação do Espiritismo. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista,
votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E os espíritos responderam: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, primeiro a gente gostaria de salientar que Kardec, na questão, ele referiu-se aos relacionamentos afetivos entre os habitantes do mundo espiritual, que ele chamou de os espíritos. E essas relações entre os espíritos desencarnados, segundo essa pergunta e a resposta, né, elas são mais legítimas, mais genuínas do que entre os encarnados, porque para os encarnados entra um componente complicador, que são as necessidades do corpo material. Então, quando há interferência dos desejos, da sensibilidade do corpo material, você está sujeito ao que ele chamou de vicissitudes, as paixões. Então, por isso, essa preocupação na pergunta, porque os espíritos têm lá uma simpatia geral, uns pelos outros, outros pela semelhança de ideais, né, de pensamento, etc. Mas ele quis saber a respeito de afeições particulares. Então é interessante notar que os espíritos superiores, eles categorizaram a paixão humana como sendo uma vicissitude, uma dificuldade, porque o processo de atração mútua, ele pode implicar o desenvolvimento de sentimentos positivos, como amor, dedicação, carinho, confiança, mas, por outro lado, podem se tornar motivo também de angústia, de sofrimento, como ciúme, desconfiança, inveja, ingratidão, não é? Então, Emmanuel explica, na mensagem que nós estamos analisando do Vida e Sexo, no capítulo 3, né, intitulado Namoro, ele explica o seguinte, que a integração de duas criaturas para a comunhão sexual, que aí ele começa a tratar a questão da matéria, começa habitualmente no período de namoro, que se traduz por suave encantamento, que é a expressão que você se lembrou e mencionou anteriormente. E Emmanuel prossegue dizendo: dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. Então, realmente, o começo de um relacionamento, que pode ou não se tornar uma união estável e duradoura, ele começa pelo atrativo também, o apelo sexual. Pode começar assim, não são todas as situações, mas é uma atração muito forte entre os jovens, porque os idosos também muitas vezes namoram, buscam os relacionamentos que muitas vezes não estão necessariamente ligados, vinculados às questões do corpo, que já feneceram de acordo com a idade, né? E assim, furor sexual. Mas quando nós estamos falando da juventude, é o mais comum haver esse atrativo, e aí que está uma parte do problema, né? Porque é um encantamento que não vai durar a vida inteira. Ele vai servir ali só como um primeiro momento que vai colocar as pessoas uma ao lado da outra para iniciar uma vida a dois. Quando a gente está aqui encarnado, né, muitas vezes são essas paixões que vão despertar esses primeiros movimentos das uniões. Mas aí nós nos lembramos quando Jesus nos recomenda construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Eu acredito que cabe aqui também essa lição do Cristo, porque é como se essas paixões fossem as areias, ou seja, como você bem disse, né? Se o relacionamento começou fincado em alicerces de corpo físico, desejo sexual, embora legítimos, né, já que estamos aqui encarnados, mas se for esse o sustentáculo, como é que vai ser
quando, como se diz, né, até com uma certa dose de humor, quando a lei de gravidade atuar. Então, se a nossa casa do relacionamento está sendo construída em alicerces meramente materiais e pautados nos nossos desejos corpóreos, e, de novo, são naturais, né, num planeta como o nosso, mas não vão se sustentar quando as ventanias da rotina, né, dos desafios, das discordâncias se apresentarem. Mas a gente selecionou aqui um trechinho que Emmanuel coloca nesse capítulo, Namoro, que eu gostaria também de ler e que a gente fosse estudar juntos aqui. Olha que interessante, Emmanuel diz assim: o assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Então, aqui ele traz um elemento chave, né, Marcelo, que é a questão da reencarnação. Então, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, estes namorados já se conhecem de outros carnavais reencarnatórios. E aquele doce mistério, né? Nossa, mas eu conheci aquela pessoa assim, ao acaso, supostamente, né? Ou numa coincidência, né? Um dia que eu nem ia sair de casa, de repente eu saí, encontrei, depois namorei, casei, né? Que coisa assim, parece fruto meramente do acaso, né? E Emmanuel, até com a linguagem poética, chama isso de doce mistério, né? Que ao longo da convivência, por nossa invigilância, vai deixando muitas vezes essa doçura, né? E aquilo que na época de namoro a gente chama de alma gêmea, no futuro acaba se tornando, por, né, negligência ou invigilância nossa, a alma gêmea vira algema, né? Muitas vezes. E Emmanuel prossegue, só para finalizar esse trecho, dizendo assim: inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Então, Emmanuel está aqui dando vários exemplos de que por trás desse suposto mistério, muitas vezes tem reencarnações felizes, harmoniosas, mas também de aquisição de débitos, que nós viemos agora, nestes novos relacionamentos, com novas oportunidades para saudá-los, né, Marcelo? Exatamente. A questão da afinidade, ela é importante porque ela tem a ver com aquela questão da simpatia fluídica, né? Que muitas vezes é o elo que vai justamente ligar dois espíritos através da semelhança dos seus perispíritos, né? Dessa identidade. Agora, nós gostaríamos de mencionar uma outra questão de O Livro dos Espíritos que fala justamente a respeito dessa complementação entre uma pessoa e outra. Porque o Kardec, na questão 298, ele questionou assim: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá, porque tem essa expressão, né? Minha alma gêmea, minha cara metade. Então nós acreditamos que o Kardec fez essa pergunta porque isso deve vir lá desde a época dele, essas ideias, né? E os espíritos responderam assim: não. Não há união particular e fatal entre duas almas. A união que há
é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que hajam adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então vamos analisar a resposta, porque a pergunta ficou clara. Então não há uma predestinação fatal entre duas almas. Nós entendemos que o processo reencarnatório coloca duas pessoas que podem se vincular numa possível reencarnação em uma união, em um encontro, coloca essas pessoas próximas uma à outra, mas a questão de elas conviverem ou tomarem a decisão de uma união, um namoro, um noivado, um casamento, vai de acordo com o livre-arbítrio de cada uma delas. E muitas vezes a antipatia fluídica vai causar transtornos, né? Vai causar os impedimentos, que às vezes passa-se essa fase do encantamento e aí começam-se os problemas para valer, né? A flor passa breve, como diz o espírito André Luiz na Agenda Cristã. Então, ele explica aqui, né, os espíritos explicam que à medida que o espírito evolui e vai se tornando cada vez mais puro, ele vai se ligando a uma união universal de todos os espíritos. Então vai perdendo aquela característica da particularidade da união apenas entre duas almas, mas que quanto mais perfeito é o espírito, mais unido ele é, porque menos diferenças eles irão encontrar. Para falar um pouco mais a respeito da cara metade, né, a questão seguinte esclarece melhor, porque o Kardec perguntou assim: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A espiritualidade que auxiliou Kardec respondeu assim: a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então os espíritos cuidaram aí da semântica, né, da palavra, ou seja, não existe um espírito que completa o outro porque um é a metade do outro. Os espíritos são individualidades, são mônadas espirituais. Pode haver uma grande afinidade, uma grande simpatia entre ambos, grandes compromissos, responsabilidades entre duas pessoas, dois espíritos, mas não existe essa ideia de duas metades fazerem um todo. E o Kardec faz a seguinte observação: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Mas só comentando, né, como você gosta de dizer, esse assunto aí das metades da laranja dá caldo, né? Porque a gente vê muitas vezes relacionamentos assim, onde um ou até os dois tratam o outro falando, por exemplo, o meu mundo, como se o outro fosse o mundo daquela pessoa, e ilustrando uma dependência psicológica e abrindo mão exatamente do que você acabou de explicar, que é a individualidade de cada um de nós, né? Então, uma coisa é afinidade entre dois espíritos. Outra coisa é eu abdicar da minha individualidade e colocar todas as minhas expectativas no outro. E isso, não raro, infelizmente, tem acabado até em tragédias, né? Basta a gente ver os jornais aí para entender o que nós estamos falando. Mas Emmanuel, então, vai comentar, na sequência desse capítulo, um trecho muito interessante. Ele diz assim: positivada a simpatia mútua,
é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se lhes derrama do ser. Então, essa é uma advertência muito importante de Emmanuel, porque muitas pessoas acham assim, que namoro, sexo, relacionamento é um assunto exclusivamente da alçada do sentimento. E é claro que é, né? Nós estamos todos submersos numa lei divina de amor. Mas aqui Emmanuel nos chama ao raciocínio. Eu achei muito interessante essa expressão, né? É o momento do raciocínio. Então, depois dessa fase, né, ali mais romantizada, da construção da simpatia mútua, etc., chega, no dizer de Emmanuel, ou deveria chegar, o momento do raciocínio, o momento da autoanálise, e para isso a gente precisa, né, da mãe das virtudes, que é a humildade, que muitas vezes nos falta. Então, ao longo ali dos relacionamentos, nós gostamos bastante de terceirizar a responsabilidade para o outro, né? Ah, o meu namoro não está dando certo porque minha namorada ou meu namorado faz isso ou deixa de fazer aquilo, ou tem essa característica ou outra, esse defeito ou outro. E Emmanuel diz assim, olha, é o momento do raciocínio, é o momento da autoanálise, né? Por que que o outro está agindo assim? Será que eu também não estou contribuindo, né, para essa vicissitude do relacionamento? Né? Seja ciúmes ou outras das mazelas que ainda são tão comuns aqui nos nossos relacionamentos. Mas aí ele prossegue, eu queria finalizar com mais um trechinho. Ele diz assim: estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas no lado físico, dirão talvez tão somente que a libido entrou em atividade, com seu poderoso domínio, e obviamente ninguém discordará em tese da afirmativa. Atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico, para a garantia e perpetuação da vida no planeta. Olha que interessante, porque Emmanuel não está ignorando ou dando menos importância a essa questão da libido, né, e dos desejos, etc. Mas ele está chamando a atenção, olha, a leitura meramente materialista dos relacionamentos, ela é capenga, ela está fadada ao insucesso, porque não é isso que sustenta os namoros e os relacionamentos. Isso daí, ao longo das tempestades da vida, vai se transformar em conflito, em problemas, quando não, como a gente já mencionou, em tragédias, né? Por isso, para finalizar, antes de te devolver a palavra, Marcelo, que, por exemplo, a questão do celibato imposto quase sempre não termina bem. Claro que isso também será objeto de futuros episódios aqui dessa nossa série, mas é só uma pincelada rápida para ilustrar, né, que a energia sexual, ela não pode ser contida à força, sem um movimento de livre conscientização e de educação, como Emmanuel começou lá no prefácio da obra a dizer. Então, é muito interessante Emmanuel nos chamar a atenção desses dois aspectos, do raciocínio, trazer o raciocínio também para essa temática, e de não nos apegarmos tão somente aos aspectos materiais, entendermos que tem todo um contexto espiritual aí profundo que vai nos explicar e nos ajudar a construir relacionamentos saudáveis, né, Marcelo?
Sem dúvida. E eu estava aqui refletindo que a questão do raciocínio, ela pode até nos dar a entender que ela vem depois do impulso sexual no início do relacionamento. E é realmente uma atividade, uma manifestação necessária, porque pelo raciocínio as pessoas começam a se avaliar, a se julgar, a julgar o companheiro, a julgar a si mesmo. E a gente, pela experiência, sabe que à medida que vai acontecendo as fases da vida e o amadurecimento vai nos levando a uma posição, vamos dizer assim, mais sábia do que a da juventude, nós vamos usar cada vez mais o raciocínio para conseguirmos temperar o relacionamento de forma que ele fique duradouro. Então é pelo raciocínio justamente que a gente controla, né, os nossos impulsos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. O uso do raciocínio é muito importante. Então, realmente, foi especial essa colocação do Emmanuel e os seus apontamentos. Agora, eu gostaria de trazer aqui, na sequência das colocações, o Espírito Emmanuel começa a abordar questões da mediunidade. Então, ele diz assim: é imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Então, fazendo aqui uma pausa antes de ler o parágrafo seguinte, nós vamos recordar que todos nós, encarnados, temos mediunidade, seja em uma pequena pitada que nós nem percebemos, seja uma mediunidade através dos sonhos, né, onírica, seja aquele canal intuitivo que muitas vezes a gente acha que é a nossa intuição, mas às vezes há um companheiro, uma companheira no campo espiritual nos sugerindo pensamentos ali. Então existe esse canal com o campo espiritual a que todos nós estamos sujeitos como indivíduos. Quando há o ajuntamento de dois para um objetivo comum, começa a haver também o mesmo processo, mas talvez com objetivos outros. Então Emmanuel começa a alertar dizendo assim: referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente aos espíritos que se corporificam no futuro lar, cuja atuação em muitos casos pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. As palavras de Emmanuel muitas vezes exigem que a gente analise cada fatia do bolo aí que ele colocou na mesa, né? Então ele fala a respeito de interesses outros, como, por exemplo, parceiros de existências passadas que estão desencarnados e que às vezes vêm interferir com um determinado relacionamento. Vamos dizer, um ciúme, uma inveja, e pode também haver o contrário, né? Pessoas do passado do casal recém-formado que vêm abençoar, auxiliar, ajudar. A gente não pode pensar só na mediunidade no campo do negativo e do processo do constrangimento, do impedimento, do obstáculo. Muitas vezes é uma força positiva a nos ajudar. Mas aí, o Emmanuel cita os espíritos que se corporificarão no futuro lar, ou seja, os futuros reencarnantes daquele casal e aqueles que virão como seus filhos. E diz o seguinte, que muitas vezes pesa no ânimo dos namorados, porque em percebendo essa presença de uma forma sutil, às vezes pelo fluido do desencarnado, às vezes pelos sonhos, né, pelos pesadelos, digamos assim, as pessoas começam a arrefecer no relacionamento. Aí a importância de que não apenas o indivíduo, mas todo o casal exerça a sua fé, a sua
o seu momento de oração, de buscar estudar princípios nobres, perdão, para se fortalecer no relacionamento. Não ficar apenas na superficialidade das coisas, apenas no que é material e prazeroso. Porque sobre isso nós vemos aí com muita facilidade como que as pessoas se separam, porque às vezes as uniões são fugazes, né? Elas são sedimentadas apenas em momentos de prazer material, como dissemos, né? De passionais aí, impulsivos. Então ele relaciona aqui dizendo, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos. Então, a coisa impulsiva. Ou compromissos na paternidade e na maternidade, quando há o ato sexual, a gestação não programada, né? Namorados, aí começa a mencionar nessa situação, que se matriculam na escola laboriosa das responsabilidades. Ou seja, quantos casos, né, de jovens que vão ter de enfrentar um momento assim que vão perder a chance de gozar a juventude como gostariam, porque já terão diante de si esse peso, né, trazido pelo próprio impulso a que se comprometeram no relacionamento. E ouvindo essa sua explicação, nós nos lembramos daquela questão tão conhecida, né, dos espíritas, que é a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que fala, né, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam as nossas vidas, e a resposta da espiritualidade é, regra geral, muito mais do que vocês pensam, né, do que vocês imaginam. Mas como você bem colocou, que a gente às vezes estuda isso e fala, nossa, então estou sendo influenciado aqui por obsessores. Não, as influências podem ser positivas também, né, dos futuros filhos que vão reencarnar, como você deu esse exemplo. Mas, claro, aí vai depender da minha sintonia, da minha vigilância. Eu tenho orado pela minha namorada, pela minha esposa. Nós temos feito regularmente o culto no lar, não como um mero ritual, mas como um momento até de estudo e de confraternização da família. Às vezes a gente tem um carro, por exemplo, né? A pessoa gosta muito daquele carro, trata o carro ali melhor do que trata um filho, né? Encera o carro e põe gasolina aditivada, etc. Como é que nós temos cuidado dos nossos namoros, dos nossos casamentos? No sentido mais profundo, né? Nós temos vigiado. E você também, ao explicar isso, Marcelo, me fez lembrar de uma passagem muito interessante, que tem tudo a ver com esse assunto, que está no livro Nosso Lar, que é quando a mãe de André Luiz vai contar para ele que ela vai reencarnar para se casar novamente com o pai de André Luiz, que já tinha sido marido dela numa reencarnação anterior. E André Luiz, no plano espiritual, inicialmente protesta contra isso, falando assim para a mãe: mas por que, mamãe? Você não precisa mais reencarnar? E ela explica para ele que ela faria aquilo por amor, e que se o pai dele, que não tinha ainda condições, né, espirituais, por uma série de equívocos e do mau uso do livre-arbítrio, tinha quedado em processos obsessivos bastante complexos, então, se ele não podia ascender ao nível espiritual dela, num passe de mágica, né, porque evolução espiritual não é mágica, é conquista íntima, ela podia, né, num ato de renúncia, entre aspas, descer ao nível dele para ajudá-lo a caminhar, e ela, inclusive, já estava autorizada pelos superiores hierárquicos. Então, notem, né, que tudo é planejado, né? Não tem aqui espaço para improviso. E o mais interessante, né, que nos fez lembrar que André Luiz fica assim, extremamente surpreso
quando ela diz para ele que eles vão receber como filhinhas as duas amantes do marido da reencarnação passada, que estavam obsediando o pai de André Luiz no plano espiritual. Então, assim, é um gesto de renúncia, né? E muito provavelmente nós aqui estamos longe de conseguir testemunhar, mas que serve de inspiração e também de compreensão, porque notem, se ela vai receber como filhas, e ele também, né, o pai de André Luiz, duas amantes do pai de uma reencarnação anterior, podemos prever que esta nova vivência da maternidade e da paternidade será desafiadora. Afinal de contas, mesmo com a bênção do esquecimento, teremos ali desafios no cotidiano dessa nova existência. E aí, se a gente começa a pensar nisso, sem pretensão de querer adivinhar, né? Nossa, será que meu filho, o que ele foi numa outra encarnação? Será que minha esposa, o que ela foi? Não. Deus não nos deu a bênção do esquecimento por acaso, né? Para o nosso bem. Mas à medida que Emmanuel e André Luiz, aqui no caso, nos traz isso em nosso lar, nos ajuda a refletir nesse aspecto que você estava dizendo, do quanto é assim o grau de responsabilidade de um novo relacionamento e dessa vivência, seja na paternidade, seja na maternidade. Realmente, as uniões não surgem por acaso, a maioria delas, né? Com possibilidades. É claro que pode haver os casos mais fortuitos em que as pessoas estão apenas querendo se divertir no prazer carnal, não é? E não necessariamente no namoro, mas quando a gente fala em namoro, há um interesse, apesar de que há um interesse material, mas há um interesse efetivo, né? O namoro implica isso, né? As pessoas se conhecerem, conviverem, aprenderem os acertos e os erros uns dos outros, né? E aí que vem a sabedoria de você conseguir doar e aprender a receber, inclusive aquilo que não for bom. Então, realmente, todas as suas ponderações foram muito assertivas e eu acho que elas precisam ser bem consideradas pelas pessoas que estiverem aí nos assistindo, né? E isso que você falou por último tem tudo a ver com esse trechinho final aqui que nós separamos, quando Emmanuel vai dizer assim: a doação de si mesmos à comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Eu acho que esse trecho nos traz, assim, bem entendido, uma consolação muito grande, uma força para vivenciar os desafios em família, em namoro, ou na vivência da criação de filhos. Porque o que Emmanuel está querendo dizer aqui, traduzindo, né, numa linguagem mais simples? Que os parentes, né, estão em nossa vida por motivos justos. Não tem erro nessas ligações que a justiça divina faz. Então, se o meu cônjuge ou se o meu filho é mais afim, está mais em sintonia comigo, tá tudo certo, né? E a gente vive muitas alegrias. Mas muitas vezes essas afinidades precisam ser construídas. E a gente vem
de relacionamentos que são conflituosos. Mas o que Emmanuel diz aqui? Que mesmo nesses casos de renúncia, de sacrifício, que não é fácil, né? No dia a dia, dada a nossa imperfeição, muitas vezes é desafiador, né? Lidar com um pai, com uma esposa, com um marido, com um filho, né? Na teoria pode parecer assim simples, mas no dia a dia a gente sabe que é desafiador em virtude das nossas imperfeições. Mas o que Emmanuel está colocando é um convite à perseverança, um convite à paciência, porque quando a gente vai, digamos assim, vivendo um dia de cada vez, por mais desafiador que sejam os relacionamentos, Emmanuel está praticamente nos garantindo aqui que se a gente não fugir desses justos deveres, ou seja, né, esses compromissos não são aleatórios e não são injustos, estão sempre regidos dentro da lei de amor e de justiça, Emmanuel nos afiança e colheremos frutos alegres, ainda que no plano espiritual, né? Ainda que a nossa vida aqui possa ter sido de testemunho constante de renúncia e de sacrifício, mas se a gente conseguir, dentro das nossas possibilidades, respeitadas as nossas imperfeições, mas se a gente estiver lutando em defesa, né, de relacionamentos sadios, respeitosos, né, sem violentar o livre-arbítrio e as consciências daqueles que dividem o mesmo teto conosco, Emmanuel está nos dizendo, colheremos as alegrias e os frutos disso. Me parece que é uma mensagem de muito otimismo e de muito consolo. Então nós agradecemos aí as palavras finais do nosso irmão Otávio. Vamos encerrar este capítulo agradecendo a audiência de todos os irmãos e sigam conosco na continuidade, né, desta série Vida e Sexo. Muita paz a todos.